Um simples aviso no grupo da família seria capaz de virar minha vida de cabeça para baixo. Naquela noite, enquanto eu encerrava mais um plantão exaustivo no hospital público, recebi uma mensagem que deixou claro, de uma vez por todas, o lugar que eu ocupava na minha própria casa. Mas o que minha família não sabia é que, apenas 3 dias depois, tudo mudaria de forma tão inesperada que nem eles, nem eu, conseguiríamos voltar ao ponto de antes. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele momento foi decisivo. Não só pela humilhação que vivi, mas pelo que aconteceu logo depois, algo que expôs cada mentira, cada favoritismo e cada máscara que eles sempre tentaram manter. Se você quiser entender como uma filha rejeitada virou o jogo sem dizer uma única palavra fora de lugar, essa história é para você. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Desde pequena, eu tinha a sensação de que na minha casa existia um palco, e nele só havia espaço para uma protagonista, minha irmã, Larissa. Enquanto eu crescia ouvindo que precisava me esforçar mais, ser mais brilhante, ser mais sociável, ela era tratada como um talento nato, predestinada a ser a melhor médica que a cidade de Campinas já tinha visto. Meus pais, ambos médicos aposentados, repetiam esse discurso como se fosse uma verdade absoluta, um mantra que eu precisava aceitar em silêncio. E, para eles, eu sempre fui apenas a outra filha. A que estudou, batalhou, passou num concurso para trabalhar em hospital público, mas que nunca parecia boa o suficiente para seus padrões. Mesmo adulta, formada e construindo minha carreira com ética e dedicação, a forma como me tratavam não mudava. Eles visitavam Larissa na faculdade, faziam posts elogiando cada plantão voluntário que ela fazia, comentavam sobre sua brilhante carreira futura como se eu sequer existisse. Eu tentava não ligar, afinal, meu trabalho no Hospital Municipal Vila das Flores era intenso, necessário e muito humano. Eu via de perto a realidade que meus pais sempre desprezaram depois de tantos anos em clínicas particulares. Tudo piorou na véspera do aniversário de Larissa. Eu estava de plantão quando meu celular vibrou com uma notificação do grupo Família. Era raro esse grupo ser usado, então achei que fosse algum aviso importante. Quando abri, li a mensagem do meu pai, seca, direta, sem qualquer cuidado: filha, sua irmã não te quer na festa. O chefe dela, diretor do hospital regional, vai estar presente, e sua presença pode trazer constrangimento para a família. Melhor evitar. Meu peito apertou, mas antes que eu processasse, outra mensagem surgiu. Era da própria Larissa: mana, não quero você tirando o meu brilho. Serei a futura melhor médica da cidade. Fica no seu cantinho dessa vez. Eu fiquei parada por alguns segundos, sentindo o impacto gelado daquelas palavras. Eu, que dedicava meus dias a salvar vidas, era tratada como um estorvo. Como alguém que ameaçava a imagem perfeita que eles tentavam construir. Respirei fundo, engoli o nó na garganta e respondi apenas: entendido. Nada mais. Nada menos. Não discuti, não pedi explicações. Àquela altura, não havia mais o que explicar. A rejeição que sempre existiu agora estava escancarada, explícita, cruel. Terminei meu plantão como pude, tentando não deixar transparecer o que sentia. Afinal, ali eu era a médica responsável por dezenas de vidas, meus dramas pessoais precisavam esperar. O que eu não imaginava era que, 3 dias depois, meu telefone tocaria enquanto eu tomava café antes de um novo plantão. Do outro lado da linha, o secretário executivo do hospital regional me chamava pelo nome completo, com uma formalidade que me fez endireitar a postura. Ele me disse que o conselho gestor havia analisado meu histórico, meus projetos e meu desempenho exemplar no serviço público. E, naquele momento, me convidava para assumir um dos cargos mais respeitados da saúde da região, médica diretora do hospital regional, justamente o mesmo lugar que meu pai usou como justificativa para me excluir da festa. Enquanto ele falava, eu quase conseguia ouvir o estalo silencioso de todas as peças do meu destino mudando de lugar. A filha rejeitada, ignorada e diminuída a vida inteira,
agora estava sendo chamada para ocupar o cargo mais alto que meus pais e minha irmã idolatravam. Respirei fundo. Aceitei com firmeza. E, naquele instante, percebi que nada seria como antes. E que, finalmente, quem sempre me tratou como sombras conheceria a luz que eu sempre tive, mesmo que nunca tenham enxergado. Quando desliguei o telefone após aceitar o cargo, senti uma mistura de alívio e incredulidade. Durante tantos anos eu me acostumei a ocupar o espaço que me davam, sempre menor, sempre secundário, que, pela primeira vez, senti o peso e a grandeza de finalmente ocupar o lugar que eu merecia. Passei o resto da manhã em silêncio, deixando que a notícia se assentasse dentro de mim. Só mais tarde, quando cheguei ao hospital público onde trabalhava, pude sentir como aquela nova responsabilidade começava a transformar até a forma como eu caminhava pelos corredores. Meus colegas, sempre tão gentis, perceberam meu semblante diferente. Mas eu mantive a notícia em sigilo até receber a confirmação oficial por e-mail, como o secretário havia prometido. Continuei meus atendimentos como de costume, focada, atenta, fazendo aquilo que sempre fiz, cuidar das pessoas com humanidade. No fundo, porém, meu coração pulsava num ritmo novo, quase vitorioso. Na manhã seguinte, enquanto revisava prontuários, o e-mail chegou. Título formal, assinatura do Conselho Gestor, convite para comparecer à sede administrativa na segunda-feira para assinatura do termo de posse. Meu nome estampado como médica diretora. Fiquei olhando para a tela por longos segundos, sentindo uma emoção silenciosa percorrer meu corpo. A vontade de contar para alguém quase escapou, mas imediatamente me lembrei de que em minha família havia sido comigo 3 dias antes. Senti uma pontada amarga, mas logo deixei que a gratidão tomasse o lugar. Depois do plantão, passei no supermercado e comprei ingredientes para fazer o jantar. Não para comemorar com ninguém, mas para mim mesma. Escolhi meu prato favorito, como se estivesse marcando simbolicamente o início de uma nova fase. Enquanto cozinhava, percebi que fazia muito tempo que não preparava nada especial só para mim. Sempre tentei agradar, se encaixar, ser a filha obediente. Mas, naquele momento, senti algo diferente, eu não devia mais nada a ninguém. No domingo, enquanto revisava documentos para minha posse, meu celular vibrou. Era uma notificação no mesmo grupo de família que havia me ferido tanto. Meu estômago revirou, mas abri. Minha mãe havia mandado fotos da festa da Larissa, cheia de balões metálicos, luzes e convidados sorridentes. Eles nunca perderam a oportunidade de exibir a filha promissora. Observei as fotos com uma estranha calma. Não senti inveja, nem tristeza. Apenas a constatação fria de que eu realmente não fazia parte daquele mundo que talvez nunca tivesse feito. Horas depois, já à noite, recebi uma ligação inesperada. Era o Dr. Henrique, diretor clínico do hospital regional. Sua voz era firme e educada, e ele se apresentou como alguém que acompanhava discretamente meu trabalho havia algum tempo. Disse que estava muito feliz com minha indicação e que a equipe estava animada com minha chegada. Comentou, ainda, que nos próximos meses o hospital passaria por uma fase de reestruturação e que minha postura ética seria fundamental no processo. Suas palavras me tocaram profundamente. Era a primeira vez que alguém fora do meu círculo de plantão reconhecia meu valor com tanta clareza. Na segunda-feira, acordei cedo, com o coração acelerado. Escolhi uma roupa sóbria, arrumei o cabelo com cuidado e saí de casa antes do sol nascer. O trajeto até o hospital regional parecia diferente, como se cada esquina carregasse um significado novo. Ao chegar à sede administrativa, fui recebida com cordialidade. A reunião foi formal, profissional e objetiva. Assinei o termo de posse com mãos firmes, sentindo uma onda de realização tomar conta de mim. Quando saí da sala, uma funcionária me levou para conhecer algumas áreas e me explicar os próximos passos. Eu caminhava pelos corredores com a cabeça erguida, absorvendo tudo com atenção. A sensação de finalmente pertencer àquele ambiente era quase indescritível. Eu, que por tanto tempo fui vista como uma sombra, agora ocupava o cargo de maior responsabilidade médica da região. Ao final da manhã, recebi meu crachá provisório. Nele, meu nome completo acompanhado do título, diretora médica.
Passei o dedo pela superfície plástica, emocionada. Aquilo representava mais do que um cargo, representava todos os anos em que fui subestimada, ignorada e diminuída. Eu ainda não sabia, mas aquele crachá seria o início de uma virada que ninguém na minha família seria capaz de imaginar. Voltei para casa depois da posse com a cabeça fervilhando de ideias. Não por ambição, mas por responsabilidade. Assumir a direção médica significava lidar com decisões difíceis, orçamentos limitados e uma demanda que crescia mais rápido do que qualquer previsão. Naquela noite, revisitei algumas anotações antigas que eu mesma havia feito durante plantões difíceis, sugestões de melhorias, protocolos mais eficientes, maneiras de otimizar o fluxo de pacientes na emergência. Era curioso como, antes, ninguém parecia interessado nessas ideias. Agora, de repente, elas se tornavam relevantes. Na terça-feira, fiz minha primeira visita oficial ao hospital regional. Os elevadores, os corredores, as salas administrativas, tudo parecia maior, mais sério, mais pesado do que qualquer ambiente onde eu já havia trabalhado. Diferente do meu hospital anterior, onde eu conhecia cada técnico de enfermagem pelo nome, ali eu precisava entender uma estrutura inteira, camadas de funcionamento e uma equipe que, naturalmente, estava desconfiada da nova diretora. Eu entendi. Era parte do processo. Ainda assim, algumas pessoas me receberam com respeito sincero. Dona Terezinha, uma enfermeira veterana com quase 30 anos de casa, foi a primeira a me abordar. Olhou para meu crachá com um sorriso discreto e disse: "Precisávamos de alguém que estivesse no fronte de verdade, doutora. Uma médica que conhece a realidade." Aquelas palavras me tocaram profundamente. Ao contrário dos elogios vazios da minha família, ali havia reconhecimento genuíno. Passei a manhã inteira em reuniões com chefes de setores. Fiz anotações detalhadas, perguntei sobre os problemas reais e ouvi, sem pressa, cada relato. A precariedade era grande em algumas áreas, em outras, o problema era a gestão. Mas o que mais me chamou a atenção foi o clima de exaustão que pairava sobre boa parte da equipe. Era como se todos tivessem aprendido a sobreviver, mas não a respirar. No fim do dia, antes de ir embora, recebi uma mensagem inesperada no celular. Era do mesmo grupo de família. Meu pai perguntava se eu poderia ajudar a indicar Larissa para um estágio no hospital regional, porque seria-lhe importante para o currículo dela. Li a mensagem devagar, sentindo uma ironia amarga subir pela minha garganta. 3 dias antes, eu era indesejada na festa porque poderia causar constrangimento. Agora, eu era conveniente. Não respondi. Guardei o celular na bolsa e fui embora. Na manhã seguinte, enquanto descia do carro no estacionamento do hospital, encontrei o Dr. Henrique, o diretor clínico. Ele caminhou até mim com passos firmes. "Precisamos conversar", disse ele, com uma expressão séria. Meu coração acelerou por um instante, mas segui ao lado dele até sua sala. Quando nos sentamos, ele respirou fundo e explicou que haveria, na semana seguinte, uma solenidade oficial para apresentar a nova diretoria à imprensa local. Era um evento comum quando ocorria a mudança de gestão em hospitais regionais. Ele me mostrou o cronograma e explicou que autoridades, gestores e representantes da sociedade civil estariam presentes. Um momento simbólico, mas importante. Inclusive, ele continuou, haverá uma mesa redonda sobre o papel da saúde pública na formação médica. Professores e diretores de faculdades estarão presentes. Meu estômago se revirou por um segundo quando ele mencionou formação médica. Não por mim, mas por quem eu já sabia que estaria lá, o chefe da minha irmã, o mesmo que meus pais usaram como justificativa para me excluir da festa. No entanto, ao invés de medo, senti algo inesperado, uma paz fria, quase elegante. Eu não havia pedido por essa situação. Não era minha responsabilidade se alguém ficaria desconfortável ao me ver lá. Eu estava apenas ocupando o cargo que conquistei. Aceitei participar da solenidade e dos debates. Henrique sorriu. "Sei que não gosta de holofotes, mas você vai se sair bem." Depois de revisar alguns documentos, pedi permissão para visitar novamente a emergência. Era onde eu me sentia mais viva.
Assim que cheguei, senti um contraste doloroso com o meu antigo hospital público. Ali, a demanda era ainda mais caótica. Médicos exaustos, pacientes esperando há horas. Conversei com alguns residentes e percebi que, apesar do caos, havia boa vontade, faltava gestão. A sensação de que eu poderia realmente fazer diferença me deu energia nova. No fim da tarde, recebi outra mensagem. Dessa vez, diretamente da Larissa. Maná, fiquei sabendo que você tá trampando perto do chefe do papai. Me ajuda a conseguir estágio aí? Vai ser top pro meu currículo. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma menção ao que haviam dito. Apenas interesse. Respirei fundo, contei até 10 e coloquei o celular de lado. Naquela noite, enquanto anotava alguns pontos para as mudanças que pretendia iniciar, percebi algo importante: a nova fase da minha vida não precisava, e não deveria, girar em torno da minha família. Eles me enxergavam apenas como ferramenta. Agora, eu finalmente tinha a chance de me enxergar como alguém completa. Mas eu ainda não fazia ideia de como o destino iria colocar todos nós frente a frente muito em breve. E como a queda deles começaria exatamente no lugar que mais vangloriavam. A semana passou com uma intensidade que eu não vivia desde os tempos de residência. A cada dia, novos setores me procuravam para relatar problemas que se arrastavam há anos. Falta de insumos, estruturas antigas, burocracias intermináveis. Eu anotava tudo com calma, sem prometer milagres, mas deixando claro que não estava ali para repetir erros. O hospital regional precisava de uma gestão humana, realista e firme, não de discursos vazios. Na quinta-feira, a equipe de comunicação do hospital me chamou para discutir detalhes da solenidade de apresentação da nova diretoria. Haveria fotos oficiais, pronunciamentos e até uma coletiva rápida para responder perguntas de jornalistas locais. Nunca gostei de exposição, mas entendi que fazia parte do cargo. Concordei, revisei o roteiro e pedi apenas que evitassem qualquer foco pessoal. Queria que o centro fosse o hospital, não a minha vida. Até aquele ponto, eu não havia contado nada à minha família. Nem para provocar, nem para esconder. Simplesmente, não fazia mais sentido dividir minha vida com pessoas que nunca se importaram de verdade. Mas, naquela noite, tudo mudou. Por volta das 9 da noite, enquanto finalizava algumas propostas para a reorganização do setor de urgência, meu celular vibrou com insistência. Era minha mãe ligando. Ignorei. Minutos depois, outra ligação. Depois, uma mensagem: precisamos conversar. É urgente. Por um instante, pensei que algo grave tivesse acontecido. Eu nunca seria indiferente a uma emergência real. Então atendi. Alô? A voz da minha mãe veio tensa, quase trêmula. O que está acontecendo? Ela perguntou. Sobre o quê? Ela respirou fundo, irritada. Sua irmã viu uma publicação da prefeitura anunciando a troca da direção médica do hospital regional. E tinha uma foto sua no palco de fundo. Você vai assumir a direção? Fiquei em silêncio por 2 segundos. Sim. Já assumi, na verdade. O silêncio que veio depois foi tão longo que eu ouvi meu próprio coração batendo. Por que você não nos contou? Minha mãe questionou, ofendida. Uma risada pequena, quase imperceptível, escapou de mim. Talvez pela mesma razão que vocês não quiseram que eu fosse à festa da Larissa. Não achei que fosse importante para vocês. Ela suspirou alto. Não fale assim. Você sabe que somos uma família, não? Lhe interrompi, com calma. Eu sei que vocês são uma família com a Larissa. Comigo, vocês sempre agiram como se eu fosse um acidente de percurso. Dessa vez, o silêncio não era apenas constrangido, era revelador. Sua irmã está muito abalada, minha mãe disse, finalmente. O chefe dela vai estar na solenidade. Ele vai ver você como diretora. Vai achar estranho. Pode pegar mal para ela. Aquela frase foi como um estalo na minha mente. Era a confirmação perfeita de tudo que eu sempre soube: minha existência só importava para eles quando atrapalhava a perfeição da Larissa. Então esse é o problema?
Perguntei, fria. Não é orgulho. Não é alegria. É vergonha? Minha mãe tentou se justificar, mas eu já não ouvia. Minhas mãos estavam firmes, minha respiração estável. Eu finalmente enxergava tudo com a clareza que a dor não me permitia antes. Amanhã, vamos passar no hospital, ela disse por fim. Seu pai quer conversar pessoalmente. Não precisa, respondi. Eu não tenho mais nada para conversar com vocês. E desliguei. Na manhã seguinte, chegando ao hospital, fui avisada pela recepção que 2 pessoas estavam esperando por mim no saguão administrativo. Eu nem precisava perguntar quem eram. Meus pais estavam sentados lado a lado, com expressões tensas, como se fossem 2 crianças esperando bronca. Eu caminhei até eles com postura firme. Meu crachá balançava discretamente no meu colar, refletindo a luz artificial. Eles se levantaram ao me ver, mas eu não ofereci abraço. Parabéns pelo cargo, filha, meu pai tentou dizer, num tom falso de orgulho. Obrigada, respondi, neutra. Imagino que não vieram aqui só para isso. Ele pigarreou. Olha, não queremos mágoas. Sua irmã está sofrendo muito. Eu sorri de canto. Rejeição dói, né? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. Talvez ela finalmente experimente um pouco do que vivi minha vida inteira. O rosto do meu pai endureceu. Minha mãe tentou intervir, ela teme que essa exposição atrapalhe o futuro dela. Essa frase foi o limite. Eu dei um passo para trás e respirei fundo. Eu não vou pedir desculpas por ser competente. Não vou me esconder para que a Larissa brilhe. Não vou diminuir quem eu sou para caber na ilusão de vocês. Eles ficaram me olhando, sem reação. Pela primeira vez na vida, eu era a voz dominante naquela conversa. E, por favor, não venham mais ao meu trabalho. Aqui não é palco de vaidade. Aqui salva-se vidas. Virei-me e entrei na área administrativa, deixando-os parados, desarmados e atonitos. Mais tarde, o Dr. Henrique, que tinha visto parte da cena à distância, bateu na porta da minha sala. Está tudo bem, diretora? Está, respondi. E, pela primeira vez, eu realmente sentia que estava. Mas aquela não seria a última vez que minha família tentaria interferir. E a próxima seria ainda mais inesperada. A proximidade da solenidade trouxe ao hospital uma movimentação incomum. A equipe de comunicação instalava equipamentos, jornalistas ligavam confirmando presença, e representantes de universidades enviavam nomes de professores que participariam da mesa redonda. O clima era de expectativa e, para mim, de responsabilidade. Eu precisava me manter firme, independente de quem estivesse sentado na plateia. Na tarde de quarta-feira, enquanto revisava o discurso que deveria fazer, recebi uma visita inesperada, Larissa. Ela entrou na minha sala sem bater, como se ainda estivéssemos na adolescência, quando ela invadia meu quarto para vasculhar minhas coisas. Então é verdade, ela disse, olhando ao redor, como se tentasse absorver tudo. Você virou diretora mesmo. Sim, respondi, mantendo o tom profissional. Em que posso te ajudar? Ela riu, aquele riso debochado que eu conhecia desde criança. Sempre soube que você era obcecada por reconhecimento. Mas assumir logo o cargo mais alto do hospital? Parece até piada. Senti um incômodo no estômago, mas mantive a postura. Não estou aqui por reconhecimento. Estou por mérito. Ela ergueu as sobrancelhas com desdém. Você sabe que isso vai pegar mal para mim, né? O chefe do programa vai estar na solenidade. Ele vai achar estranho. Vai parecer que você subiu por alguma articulação, sei lá, política. Vai parecer favorecimento familiar. Por um momento, eu precisei processar o absurdo daquilo. Tudo que ela dizia girava em torno dela, como sempre. Nada sobre meu esforço, minha trajetória, minha conquista. Apenas preocupação com a própria imagem. Larissa, falei, finalmente, meu cargo não tem nada a ver com você. Nem com o que você acha. Ela cruzou os braços.
Não custa você, sei lá, ficar mais na sua. Não falar muito. Não se expor demais. Você sabe como as pessoas adoram criar fofocas. Então era isso. Ela queria que eu ocupasse o topo, silenciosamente. Discreta. Apagada. Sem roubar o brilho. Respirei fundo. Larissa, eu não vou desaparecer para que você pareça maior. Eu não fiz isso a vida inteira para continuar fazendo agora. O olhar dela endureceu. Você está estragando tudo. Meus professores tinham expectativas sobre mim. Eu estava indo tão bem, até você aparecer com essa porcaria de cargo. Um lampejo antigo percorreu minha memória, todas as vezes em que eu deixei de participar de algo para não ofuscar minha irmã. Todas as vezes em que eu me diminuí. Todas as vezes em que meus pais reforçaram o papel dela como estrela única da família. Mas ali, acabou. Eu não vou pedir desculpas por existir, respondi, firme. Você vai ter que aprender a conviver com a carreira que escolheu, sem tentar me empurrar para o canto. Ela me encarou, com raiva evidente. Você está destruindo a nossa família. Eu soltei uma risada silenciosa. Larissa, a nossa família foi destruída muito antes disso. Eu só parei de fingir que não via. Ela deu um passo para trás, mexida, mas não derrotada. Apenas magoada por alguém ousar contrariá-la. Meu chefe vai estar lá, repetiu, como se eu tivesse obrigação de me importar. E ele detesta surpresas. Então talvez seja bom que ele veja quem são as pessoas que realmente trabalham pela saúde pública, respondi. E não apenas quem vive de aparência. Ela saiu batendo a porta, deixando um rastro de perfume caro e frustração. No dia seguinte, o Dr. Henrique veio me buscar para alinharmos os últimos detalhes da cerimônia. Ele notou meu semblante e perguntou: aconteceu algo? Minha irmã esteve aqui, respondi, sem entrar em detalhes. Mas está tudo sob controle. Ele concordou, como alguém que compreende mais do que diz. O hospital é maior do que problemas pessoais. E você também. Aquelas palavras me fortaleceram. Chegou, finalmente, o dia da solenidade. O auditório estava lotado. Autoridades municipais, reitores, diretores clínicos de diversos hospitais, jornalistas, fotógrafos e, é claro, representantes do hospital universitário onde Larissa estudava, incluindo o chefe tão mencionado. Enquanto eu esperava no palco, vi meus pais entrando discretamente no auditório, vestindo roupas elegantes, como se quisessem parecer parte de algo que nunca valorizaram em mim. Poucos passos atrás deles, lá estava Larissa, com um sorriso tenso, tentando manter uma pose de quem controla tudo. Mas ficou evidente, pela expressão surpresa dos três ao me ver no centro do palco, que eles não estavam preparados para aquilo. O cerimonial começou. Discursos, cumprimentos, apresentações. Até que chegou minha vez. Ao caminhar até o púlpito, senti o olhar de todos sobre mim, inclusive o do diretor do hospital universitário. Havia curiosidade, expectativas, até certo ceticismo. E, por um breve segundo, os olhos da Larissa se encontraram com os meus. Ela parecia implorar silenciosamente para que eu não dissesse nada que pudesse envergonhá-la. Quando abri a pasta com meu discurso, percebi algo dentro de mim se realinhando. Eu não iria atacá-los. Não iria expor ninguém. Não iria fazer o jogo que esperavam. Mas também não iria me esconder. Meu discurso foi firme, técnico e humano. Falei da importância da gestão pública, da valorização dos profissionais da linha de frente, da necessidade de políticas reais para diminuir a superlotação. Falei de responsabilidade, ética e liderança silenciosa. E falei também dos desafios que enfrentei como médica do SUS, não como filha rejeitada. Quando terminei, o auditório aplaudiu de pé. Inclusive o chefe da Larissa. E ele veio até mim ao final. Foi ali, naquele breve diálogo, que tudo mudaria, e que minha irmã perceberia que não tinha mais nenhum controle sobre seu próprio futuro. Quando o evento terminou, fui cercada por jornalistas e gestores que queriam comentar meu discurso.
Enquanto respondia com calma, percebi, pelo canto do olho, Larissa vindo em nossa direção com passos rápidos, quase desesperados. Mas, antes que ela chegasse até mim, o chefe dela interceptou meu caminho. Doutora, disse ele, estendendo a mão, seu discurso foi impecável. É raro ver alguém com visão técnica e sensibilidade humana ao mesmo tempo. Apertei sua mão com profissionalismo. Obrigada. Tenho muito a aprender ainda. Ele sorriu. O hospital precisa de líderes como você. Inclusive, tenho acompanhado alguns protocolos que você implantou no seu antigo posto. Impressionante. Precisamos conversar mais sobre isso. Larissa chegou exatamente nesse momento, com um sorriso congelado no rosto. Professor, essa é minha irmã. Ela disse, animada demais, como se quisesse ganhar crédito pela minha existência. Ele olhou para ela com gentileza, mas sem entusiasmo. Sim, Larissa. Já sabia que vocês eram irmãs. E então voltou-se para mim. Aliás, doutora, se estiver aberta a futuras parcerias acadêmicas, o hospital universitário adoraria contar com sua expertise. Era o tipo de elogio que Larissa sempre sonhou em ouvir, mas ele estava sendo direcionado a mim. E não porque eu era a irmã dela. Mas porque eu havia conquistado aquele respeito por mérito. Vi o semblante dela mudar. A postura, antes confiante, ficou tensa, quase frágil. Ela tentou retomar o foco. Professor, sobre o estágio que eu pedi, o senhor chegou a ver meu e-mail? Ele franziu o senho, confuso. Ah, sim. Vi, mas ainda estamos avaliando candidatos. É um processo criterioso. Então completou, sem perceber o impacto, hoje mesmo tive ótimas referências de alguns concorrentes. A expressão da Larissa desabou e, por um segundo, ela pareceu uma criança que perdeu o chão. Eu não sorri. Não vibrei. Não senti prazer. Apenas observei a realidade se desenhando com justiça. Meu pai, que estava a poucos metros, viu tudo. E se aproximou com aquele velho ar de quem tenta impor autoridade. Filha, disse ele, tocando meu braço como se tivesse algum direito, precisamos conversar com você. Em família. Tirei o braço com delicadeza, mas firmeza. Estou ocupada. E não tenho nada para conversar com vocês. Minha mãe tentou intervir, por favor, não faça isso. Estamos todos nervosos, vocês estão nervosos, corrigi. Eu estou em paz. Ela abriu a boca para argumentar, mas eu continuei, vocês passaram a vida inteira me diminuindo. Ignoraram meu esforço. Me excluíram da festa da Larissa por vergonha de mim. Olhei diretamente para os dois. Agora que meu trabalho ganhou visibilidade, vocês querem proximidade? Não. Isso não é carinho. Isso é interesse. Eles ficaram imóveis, sem reação. Pela primeira vez, parecia que entendiam que eu não recuaria. E só para deixar claro, finalizei, meu cargo não está à disposição para facilitar a vida de ninguém. Aqui não é extensão da nossa casa. Minha mãe levou a mão à boca, chocada. Meu pai tentou manter a postura, mas seus olhos revelavam algo próximo ao medo, o medo de perder o controle sobre a narrativa que ele mesmo havia criado. Larissa, ao meu lado, parecia encolher cada vez mais. Seus olhos estavam marejados. Ela murmurou, você poderia ter ajudado, eu só queria que o professor me visse como destaque. Virei-me para ela e respondi, sem elevar a voz, Larissa, destaque não se pede. Se conquista. Ela baixou o olhar, finalmente entendendo algo que sempre recusou aceitar. Nos dias seguintes, meu nome começou a circular em artigos locais sobre gestão eficiente. Recebi convites para palestras, mesas de discussão, projetos colaborativos. Meu trabalho, aquele que minha família sempre ignorou, era finalmente reconhecido por quem importava. Quanto a Larissa, soube por terceiros que ela não conseguiu o estágio que tanto desejava. Não por minha causa, mas por falta de preparo. A fantasia que meus pais criaram em torno dela tinha finalmente encontrado o limite da realidade. Meus pais, por sua vez, tentaram me procurar mais algumas vezes.
mensagens longas, ligações insistentes, convites forçados para jantares. Eu silenciei todas. Não por vingança, mas por saúde emocional. Eu finalmente tinha entendido que não precisava continuar carregando laços que só me machucavam. Hoje, ao caminhar pelos corredores do hospital regional, vejo minha foto no mural da diretoria. Vejo profissionais me cumprimentando com respeito. Vejo pacientes sendo atendidos com mais eficiência, graças às mudanças que começamos a implementar. E, pela primeira vez na vida, sinto que pertenço a algum lugar. Sem pedir permissão. Sem me encolher. Sem precisar que minha família reconheça nada. Há quem diga que o sangue é eterno. Talvez seja. Mas convivência, espaço e respeito são escolhas, e eu escolhi deixar para trás quem nunca me deu nenhum dos três. Eu não reatei laços. Não voltei para trás. E, finalmente, entendi, a liberdade não veio quando assumi a direção. Veio quando parei de aceitar o silêncio que esperavam de mim. Se você chegou até aqui, quero te agradecer por acompanhar essa história até o final. Agora me conta uma coisa, você teria tomado a mesma atitude que a filha rejeitada tomou? Teria cortado os laços depois de tudo que ela viveu, ou faria algo diferente? Quero muito saber a sua opinião. Então já deixa aqui nos comentários, o que você faria no lugar dela? E aproveita para me contar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Se essa história te emocionou, te fez refletir ou te prendeu do começo ao fim, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você gosta de histórias assim, cheias de superação, reviravoltas e mensagens fortes, aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas. Ah, e claro, compartilhe esse vídeo com alguém que vai gostar de conhecer essa trama emocionante. Obrigada por fazer parte dessa comunidade. Até a próxima história. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.